Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio. Está no ar mais um programa Na Contramão. E hoje nós vamos continuar os estudos no Evangelho de João. Paramos semana passada no capítulo 5, versículo 29, foi o último versículo lido. E hoje nós vamos continuar dos versículos 30 até o 47 e vamos encerrar o capítulo 5. Antes, eu queria deixar uma mensagem de apoio ao povo mineiro que tem passado por dias tão difíceis, tão desagradáveis, tão difíceis de se enfrentar com esses problemas causados aí por essa barragem que estourou. Pessoas foram tiradas de suas casas e com um grande sofrimento. O dever do cristão não é apenas de palavras, apenas de demonstrar os seus sentimentos, mas de ação, de mover numa ajuda física, não somente espiritual. Infelizmente, eu moro muito longe daí, mas o que eu posso é ajudá-los com as minhas orações e com o meu apoio espiritual. Que Deus os abençoe e que Deus possa guardar o povo de Minas. E também há um boato que corre sobre uma represa que possivelmente também possa ser destruída e causar outro evento como esse. Que o Senhor ilumine as autoridades para que possam tomar providências e evitar esse desastre, essa catástrofe, e também que Deus ajude esse povo naquilo que lhes é necessário, em alimentos, em água potável, e que eles possam, o quanto antes, recuperar os seus bens e voltar à sua vida normal. Que Deus abençoe vocês, povo mineiro. E vamos dar continuidade ao estudo. Semana passada, na quinta-feira, nós falamos sobre as declarações de Jesus. Jesus, depois de realizar um milagre, por ser dia de sábado, os judeus o perseguiram. E ele deu algumas declarações. E agora, Jesus ele vai falar sobre os testemunhos sobre ele, sobre a sua autoridade de trabalhar, o seu poder para poder trabalhar, para poder realizar a sua obra, os seus milagres, os seus feitos. Porque todos os religiosos de Israel que trabalhavam, eles trabalhavam embaixo de alguma autoridade. A autoridade maior era o sumo sacerdote. E ele ia dando autoridade a outros menores e esses aos seus conservos. Mas Jesus, ele inicia um ministério pregando o evangelho, realizando milagres, falando, fazendo, indo, mas sem autoridade de nenhum religioso, sem autoridade de ninguém. E isso incomodava os judeus. Um profeta trabalhar sem nenhuma autoridade. Então aqui Jesus ele vai falar com que autoridade ele fazia estas coisas, de onde vinha essa autoridade. E é isso que nós vamos falar hoje. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, e vamos fazer uma leitura, versículos 30 a 32. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é que testifica a meu respeito. Eu sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Jesus
aqui ele deixa bem claro que Deus, o Pai, testemunha sobre ele, que a autoridade que ele tinha para trabalhar, para fazer a sua obra, vinha de Deus, o Pai. O mesmo Deus que os judeus reverenciavam, o mesmo Deus que os judeus adoravam no templo. Esse mesmo Deus é que dava autoridade a Jesus. Foi isso que ele quis dizer. Então Jesus ele estava acima da autoridade do sumo sacerdote, dos religiosos, dos levitas, do templo. Jesus ele estava acima de toda autoridade. A única autoridade que estava acima de Jesus é Deus, o Pai. Então, Jesus ele não precisava de nenhuma testificação humana. Por isso que ele fala aqui no versículo 31. Se eu testifico a respeito de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. E Jesus não precisava de testemunho humano para trabalhar. Mas o testemunho de Jesus era do próprio Deus. E Deus aprova e atesta e contesta a autoridade de Jesus para trabalhar, a autoridade de Jesus para realizar a sua obra, com milagres e com outras maneiras. Mas nós vemos lá no Evangelho de Marcos, vamos lá, rapidinho, no capítulo 1, nós vemos que Deus realmente dá autoridade a Jesus para trabalhar. Realmente, Jesus não estava trabalhando por conta própria, mas sim embaixo da autoridade de Deus. E quando Jesus é batizado, acontece uma coisa interessante. Vamos ler. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, quando Jesus é batizado, nós já estudamos algumas semanas atrás sobre isso, o batismo de Jesus. Nesse momento que Jesus é batizado, ele recebe autorização para realizar a sua obra. Nesse momento. E nós vemos aqui que Deus aprova, que Deus atesta a autoridade de Jesus para trabalhar. Deus ele estava ali naquele momento dando o aval para que Jesus pudesse trabalhar. Então a primeira comprovação de que Jesus era o Messias, o escolhido para a salvação, o Cordeiro de Deus, como nós estudamos no Evangelho de João, que João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus. Então o primeiro sinal é os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então Jesus envia o seu Espírito Santo sobre Jesus, ungiu, né? Assim como Davi foi ungido com óleo para ser rei, para reinar sobre Israel por um tempo, Jesus aqui é ungido com o Espírito Santo. Para quê? Para trazer a salvação para a humanidade. Também para reinar sobre Israel, não somente sobre Israel, mas sobre todo o mundo. E para reinar também não somente sobre o mundo material, mas também sobre todo o mundo espiritual. Jesus recebe aqui toda a autoridade do Pai nesse momento. E no versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus: Tu é meu filho amado, em ti me comprazo. Então Deus, além de mandar o Espírito Santo, né, dando todo o poder para Jesus, tanto poder físico, poder espiritual, mas também um poder eclesiástico para ele trabalhar, e também
um poder jurídico, não só sobre a terra, não só sobre os homens, mas sobre todo e qualquer tipo de ser, seja espiritual, seja material, seja anjo, seja demônio. Jesus Cristo ele recebeu a autoridade total de Deus. Então nós vemos aqui que Deus ele testemunha sobre Jesus, que Jesus é verdadeiro. Outro testemunho que foi feito sobre Jesus é o testemunho de João Batista. Voltando lá no Evangelho de João, no capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 33 a 36. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, João Batista, outra testemunha, outra pessoa que veio para quê? Por que João Batista veio primeiro? Ele veio pedindo arrependimento, conversão, mudança de vida, mudança de hábito, abandono de pecados. Ele veio pedindo uma mudança interior, uma mudança espiritual, para que depois pudessem seguir a Cristo. João Batista testemunhou de Jesus Cristo. João Batista também não era subordinado do sumo sacerdote, não era subordinado de nenhum religioso do templo, mas os religiosos aceitavam o testemunho de João Batista. Os religiosos respeitavam João Batista, porque ele era um homem que tinha uma vida pura, uma vida santa, uma vida dedicada a Deus. E o povo se agradava com as palavras de João Batista. Interessante que o povo se agradava com as palavras de João Batista, mas João Batista não era como os pregadores de hoje em dia, que massageiam o ego, que dão aulas de autoajuda, de positividade, né? Aulas de psicologia, de amor próprio. Não, João Batista, ele matava o ego humano, ele atacava o ego humano, ele pedia arrependimento, conversão de pecados, mudança de vida. E é por isso que no versículo 35 aqui Jesus fala, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. João Batista era uma lâmpada que mostrava o caminho correto, era uma lâmpada, um brilho muito forte, né? Ardia, iluminava, era uma luz ali para aquele povo, pedindo mudança de vida, conversão, arrependimento, abandono de pecados. Ele era uma luz. Mas, na continuação do versículo 35, por algum tempo alegrar-vos, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas quando essa luz começou a iluminar os religiosos, mostrar a eles os seus erros, as suas perversidades, as suas maldades, então aquela luz passou a incomodá-los. Aquela luz passou a mostrar para o mundo as suas vergonhas, as suas maldades, os seus desvios de comportamento e mau caráter. Então, eles já começaram a se afastar de João Batista por pregar a verdade. E hoje também não é diferente com os pregadores do evangelho verdadeiro. Aqueles que estão pregando um evangelho corrompido, a teologia da prosperidade, a massagem no ego, a autoajuda, esses que estão pregando isso, eles são seguidos por grandes multidões. Mas os verdadeiros pregadores do evangelho que estão pedindo arrependimento, conversão de vida, esses estão sendo rejeitados, assim como João foi rejeitado.
ele foi bem visto por um tempo, mas depois foi rejeitado. Assim como Jesus também foi rejeitado, apesar dos milagres e das grandes obras que realizava, também foi rejeitado. E vamos ver uma parte do testemunho de João Batista. Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Vamos lá, rapidinho. Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 15 a 17. Um testemunho que João Batista dá de Jesus. Nós vimos que Deus testemunha de Jesus. Testemunhou, enviando o Espírito Santo, ungindo ele e falando em alta voz: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E agora o testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Versículo 15. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo? Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João Batista, tinha um perfeito testemunho, uma vida limpa e transparente, e acharam, deve ser esse o Cristo. Deve ser esse aí o Salvador de Israel. Deve ser esse o Rei de Israel. E ele deixa bem claro: eu na verdade vos batizo com água. Quer dizer, o meu batismo é para arrependimento, o meu batismo é simbólico. Mas o que vem após mim, depois de mim, ele vai batizar com o Espírito Santo. Aí sim, ele vai enviar o Espírito Santo a fazer morada na sua vida. Ele vai transformar a sua vida, essa vida de pecado, essa vida suja, essa vida mundana que você vive sem sentido. Ele vai transformar numa vida com sentido, numa vida plena, numa vida abundante. E você vai deixar de ser servo do diabo e servo do mundo, servo das paixões carnais, e vai passar a ser servo de Deus. Vai passar a desejar as coisas espirituais, as coisas que vêm de Deus, e vai servir a Deus assim como Ele quer. E ele dá esse testemunho de Jesus. O meu batismo é para arrependimento, é com água, é físico, mas o batismo de Jesus é o espiritual, é o que salva, é o que transforma, é o que muda, é o que gera salvação, é o que gera perdão diante de Deus. E também ele dá outra declaração importante aqui, no versículo 17. A sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então quer dizer que o trigo ele vai separar para o seu celeiro, ou seja, para o seu reino. Quer dizer, os crentes nele, aqueles que se arrependeram e o aceitaram como Senhor e Salvador de suas vidas, esses ele vai recolher no seu celeiro, vai guardar para o seu reino. É como fala aqui no versículo 16, no finalzinho: batizará com o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo. Ele vai recolher aqueles que são dele e vai guardar. E mais fala aqui também, no finalzinho do versículo 16, com o Espírito Santo e com fogo. Que fogo é esse? Muitos hoje têm pedido batismo com fogo. Isso é um erro doutrinário e uma coisa da qual não deveriam desejar. Jamais. Porque ele fala: a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Então Jesus ele tem o poder de salvar o pecador da condenação, através do sacrifício que ele realizou na cruz, e também tem o poder de lançar aqueles que o rejeitarem, que não aceitarem, no inferno. Jesus ele tem o poder de julgar, ele tem o poder de salvar e de condenar a qualquer ser humano. Esse é o testemunho
de João Batista a respeito de Jesus. E esse é o testemunho que nós, como Igreja de Jesus Cristo, temos dado há 2000 anos atrás, que Jesus tem o poder de salvar e também tem o poder de condenar. Os religiosos não creram. Os religiosos ficaram duvidando da palavra de Jesus. Mas Jesus tinha muitas coisas que testemunhavam dele. Voltando em João, capítulo 5, versículos 39, 37 e 38. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Né? Outra coisa que testemunha de Jesus são as obras que ele realizava, como diz aqui no versículo 36, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a respeito do que o Pai me enviou. Jesus ele fez tantos milagres, assim como eu venho dando um versículo bíblico para cada explicação desde já. Como eu poderia escolher um para os milagres de Jesus? Jesus curou cegos, aleijados, enfermos. Jesus ressuscitou pessoas que já haviam morrido há muitos dias, até que se cheiravam mal. Jesus ele mandou na natureza, pediu para que a tempestade parasse, ela parou. Jesus andou sobre as águas. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus transformou água em vinho, fez muitos milagres. Qual deles eu usaria como exemplo? Eu fico com as palavras de João, o apóstolo, aqui no capítulo 21, versículos 24 e 25. Eu faço dessas as minhas palavras para não ser injusto de escolher algum milagre de Jesus, porque todos foram espetaculares. Versículo 24 e 25 do capítulo 21 do Evangelho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, as obras que Jesus realizou, os milagres feitos através do poder de Deus, são uma prova incontestável de que ele é o Messias e o Salvador da humanidade. E você, querido ouvinte, você tem crido em Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem aceitado esse testemunho de que a Bíblia dá, os profetas, Deus e os sinais de que Jesus é o Salvador da humanidade? Você tem aceitado esse testemunho? Se você aceita esse testemunho, é preciso arrependimento, mudança de vida, novidade de vida, mudança de caráter. Vamos continuar o estudo, versículos 39 a 44. Jesus continua o seu discurso. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então, a palavra de Deus é a testemunha de Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, ela é direcionada a Cristo. O homem olha, hoje em dia, lê a Bíblia procurando se encontrar na Bíblia. Mas a Bíblia, ela leva ao encontro com Cristo. A Bíblia ela é cristocêntrica. E os judeus, esses mesmos religiosos que estavam duvidando de Jesus, do seu poder e da sua autoridade, eles mesmos que estudaram tanto o Velho Testamento, que era a Bíblia que eles tinham em mãos, eles mesmos não entenderam que a Bíblia toda falava de Jesus, que a Bíblia toda era uma prova do poder e da autoridade de Jesus. Infelizmente, a sua religiosidade e seu amor às tradições do seu povo e à palavra dos anciãos não permitiram enxergar esses dois versículos que eu vou ler aqui, em Isaías, capítulo 53. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Velho Testamento todo, ele falava sobre Jesus, ele falava de alguém, de um ser que viria para ser, como nós lemos aqui, para ser moído, para ser sacrificado, para pagar a nossa conta dos nossos pecados, as nossas dívidas e para nos salvar da condenação eterna. E por isso que Jesus diz: vocês examinam as Escrituras porque vocês acham que nelas tem a vida eterna. E realmente tem, porque elas falam de mim. Eu sou a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Porque eu peço arrependimento, eu peço mudança de vida, eu peço fé, eu peço amor. E isso vocês não querem. Vocês não querem abandonar a sua velha forma de viver, a sua velha forma de julgar, de achar, de se sentir, os seus prazeres, a sua vida, a sua estabilidade. Vocês não querem abandonar nada disso. Vocês preferem a honra e a glória que vem dos homens. Como diz no versículo 44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus? Vocês estão felizes e satisfeitos na sua vida, sendo adorados pelas demais pessoas, porque vocês são os religiosos do templo? Vocês gostam disso, dos primeiros lugares nos banquetes, das saudações das pessoas, te chamarem de mestres? Vocês não querem se igualar ao restante do povo. E é por isso que vocês não conseguem compreender o Velho Testamento que fala de mim, que fala que eu sou o Cristo, o Salvador, o Messias, o tão esperado. É por isso que vocês não entendem. Mas os humildes, os fracos, os oprimidos e aqueles que abrem o coração para Jesus, eles entendem, eles compreendem essa palavra. E eles recebem de graça a salvação que vem de Deus. E para encerrar o estudo, versículos 45 até o 47. Jesus diz assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Interessante que Jesus, toda essa conversa, ele falava com fariseus. Os fariseus, né? Que eram uma seita dentro da religião judaica que buscava estudar o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses homens, eles estudavam a lei e eles eram zelosos pela lei, até demais. Eles eram zelosos demais pela lei, assim como hoje em dia algumas pessoas são zelosos demais pela religião. Esquecem da caridade, do amor, da compreensão, esquecem de tudo isso. Amam mais a placa da igreja do que o próximo. E Jesus nos mandou amar o próximo, nos mandou entender o nosso próximo, orar por ele e buscar ter comunhão e amizade com o próximo. E depois que ele for transformado pelo Espírito Santo de Deus, aí sim ele vai compreender a nossa fé e o que fazemos na igreja. Então, eles confiavam tanto nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos escritos de Moisés, mas Moisés o tempo todo falou de um Salvador que viria, o tempo todo falou do profeta, do Messias que viria para salvar definitivamente o povo de Israel. Mas a religiosidade e o amor à tradição judaica e à placa denominacional, o judaísmo deles, não os permitiu enxergar que Jesus era o Salvador. Por isso eu te convido hoje a aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, a crer nos testemunhos que foram dados a respeito dele, de que ele é o Cordeiro de Deus que veio para a salvação da humanidade, de que ele foi moído, foi sacrificado pelos nossos pecados para que nós tivéssemos
a salvação e a vida eterna. Se você não fez o seu concerto com Cristo, faça hoje mesmo. Se arrependa dos seus pecados, como pediu João Batista, e aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele quer trocar de lugar com você na cruz. Aquela cruz era para você, mas ele tomou ela em seu lugar. Por isso, se arrependa hoje mesmo e aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quinta-feira nós vamos falar sobre a multiplicação de pães e peixes no capítulo 6. Obrigado pela audiência e até mais!